Olá, caros alunos! Bem-vindos à competência 2, compreender a classificação de estoques por nível de valor. Nessa competência, nós vamos discutir a classificação de estoques e métodos de avaliação de estoques. Sobre essa classificação de estoques, pessoal, normalmente nós encontramos 4 tipos mais comuns. O primeiro deles é a matéria-prima. A matéria-prima, prima de primeira, isso quer dizer que ela não sofreu nenhuma alteração ainda pela empresa. Imaginem a construção de uma fábrica. Essa fábrica precisa de tijolos, precisa de cimento. Para a fábrica, isso pode ser considerado na construção como matéria-prima. Mas imaginem que essa fábrica já foi construída e essa fábrica produz margarina. Nessa fábrica, para produzir margarina, ela precisa de gordura e sal, por exemplo. Então, a gordura e o sal para a margarina são consideradas matérias-primas. Elas não sofreram ainda nenhuma alteração nessa fábrica que vai fazer margarinas. O segundo tipo de classificação de estoques é o de materiais semi-acabados ou em processamento. Os materiais em processamento são aqueles que já sofreram alguma alteração por parte da empresa, ou seja, não são mais matérias-primas. Já os semi-acabados, eles estão um pouco mais avançados no processo produtivo do que os em processamento. Já sofreram uma atividade diferenciada um pouco maior do que o anterior. O terceiro tipo de classificação de estoques é o de componentes. Os componentes são quase produtos acabados. Eles são formados por tipos de insumos diferentes. Por exemplo, numa fábrica de chips, fábrica de celulares, eu tenho vários componentes que formam aquele celular. Então, esses componentes já estão acabados, mas eles ainda não formaram um produto acabado total, que é o celular. Enquanto eles estão ali separados, eles são estoques de componentes. Quando eles forem unificados e formarem o celular, eles são um produto acabado. E aí chegamos no quarto tipo, o tal produto acabado. O produto acabado, como o próprio nome diz, já está terminado. Não precisa sofrer mais nenhum outro processo. Ele já está pronto para ser entregue ao cliente. Ele fica estocado até que seja solicitado aquele item para ser direcionado aos clientes. Então, pessoal, nós falamos sobre o primeiro tipo de classificação de estoques, quanto ao tipo, mas também tem quanto ao valor ou à importância, que é a ferramenta ABC, que auxilia o gestor de estoques a entender a importância, a relevância de cada item dentro do estoque. Vamos observar um pouco melhor com essa figura que vem a seguir. Observem que na primeira coluna nós temos a classe, ou seja, classe A, ela corresponde a 20% da quantidade dos itens, mas esses itens, apesar de serem poucos, correspondem a 80% do valor que a empresa tem em estoque. Isso quer dizer que esses itens são de grande importância para a empresa, devem ser observados com muito cuidado, em especial em relação à quantidade de estoques, à reposição. Já os itens de classe B, eles correspondem a 30% da quantidade dos itens. Isso significa relativamente 15% do valor, ou seja, 30% em quantidade para 15% do valor dos estoques. O que quer dizer que ele tem uma relevância e importância mediana para o gestor de estoques. E os itens da classe C, eles correspondem a 50% da quantidade dos itens, mais a 5% do valor, ou seja, eles são mais baratos, que correspondem a uma importância pequena no controle e na gestão dos estoques. O que não quer dizer que esses itens não precisam ser observados, todos eles são importantes, mas como a gente precisa começar a trabalhar e cuidar dos itens com a prioridade maior, os itens A são os que têm a maior prioridade, a maior importância para serem tratados. E aí, eu gostaria de fazer uma grande diferenciação. Preste atenção, técnica em logística. Imagine a diferença entre matéria-prima e produto acabado. Isso pode variar um pouco de empresa para empresa. Usando o exemplo da margarina, uma empresa que faz bolos, a margarina é uma matéria-prima e o bolo é o produto acabado. Mas considerando uma empresa que prepara margarina, a margarina é o produto final dela, é o produto acabado. A matéria-prima dela, gordura, sal, qualquer que seja. Ou seja, o conceito de matéria-prima é fixo.
conceito de produto acabado é fixo, mas o tipo de produto acabado de matéria-prima varia de empresa para empresa. E é preciso observar isso, porque todos esses itens devem ficar em estoques separados para não causar perda de controle ou algum risco de contaminação ou causar danos a esses itens. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre os métodos de avaliação de estoques. Por que é importante avaliar estoques? Ora, nós já falamos que é importante que a empresa tenha uma quantidade de estoques que não seja muito alta, que venha lhe trazer custos altos, e nem que seja muito baixa, que traga um risco de não atender a produção ou não atender um cliente quando ele peça. Então, para isso, é preciso criar formas de avaliação dele. São 3 formas mais comuns: o PEPS, o EPS e o CMP. O PEPS, pessoal, que é o primeiro deles, é o primeiro que entra, primeiro que sai, ou em inglês, FIFO, First In, First Out. Isso quer dizer que ele é custeado pela primeira unidade que entrou. A primeira unidade que entrou, o valor dessa primeira unidade que entrou no estoque, ou seja, que foi adquirido para o estoque, é o valor dessa unidade que sai. Então, PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Já o EPS, último que entra, primeiro que sai, ou LIFO, Last In, First Out, essa unidade de valor, esse custeio da unidade, a última unidade que entra é o valor dessa última unidade que vai ser computado para sair. Às vezes as pessoas falam muito, eu trabalho com FIFO, eu não trabalho com PEPS não. Eu trabalho com EPS, eu não trabalho com LIFO. Na verdade, PEPS e FIFO é a mesma coisa e o EPS e LIFO é a mesma coisa. Só questão de idiomas diferentes entre português e inglês. O mais importante é entender o conceito deles. E aí, por fim, o custo médio ponderado, que é a terceira forma mais conhecida de avaliar estoques. No custo médio ponderado, como o próprio nome diz, a unidade é valorada, ela é custeada com base na média entre as entradas. Ou seja, se eu tive uma unidade que entrou com valor de R$1 e uma outra unidade com valor de R$2, eu somo essas duas, divido pela quantidade de unidades que foi 2 e esse custo é o que eu vou usar para valorar o meu estoque. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora. Quando entrar aqui, pessoal, vocês vão entrar na tabela, tá? Só estou avisando porque eu coloquei na matriz para aparecer aqui. Vamos falar um pouco mais sobre isso nas figuras que estão apresentadas no caderno. Vamos ver a primeira figura, que é o PEPS. Percebam na figura que está sendo mostrada a coluna de entrada. Nessa coluna de entrada é observada a quantidade, o valor e o total. Então, por exemplo, na primeira coluna, na data, nós tivemos no dia 1 de janeiro a entrada de uma unidade, uma quantidade, no valor de 1,30, ou seja, se foi uma no valor de 1,30, o total dela é 1,30. Logo em seguida, no dia 2, tivemos uma segunda entrada, também de uma unidade, no valor de 1,20. Já se observa aí que o valor da primeira entrada foi 1,30 e o valor da segunda entrada foi 1,20. No dia 3 do 1, tivemos mais uma entrada de uma unidade, no valor de R$1, total R$1. A segunda coluna que está sendo observada para vocês aqui, apontada para vocês, é a de saída. Observem que no dia 4 do 1 houve uma primeira saída. Como nós estamos falando do PEPS, que é o primeiro que entra, primeiro que sai, essa uma unidade que saiu foi no valor de 1,30, que é o valor da primeira entrada no dia 1 do 1, no total de 1,30. Ou seja, primeiro que entra, primeiro que sai. Se o primeiro valor foi 1,30, o segundo valor a sair, o primeiro valor a sair é de 1,30 também. Já a próxima coluna, a próxima figura, ela representa o EPS, que é o último que entra, primeiro que sai. Observem também a coluna de entrada, que está sendo apontada para vocês aqui. No dia 1 do 1, nós tivemos uma entrada de uma unidade, no valor de 1,30, total de 1,30. No dia 3 do 1, tivemos uma entrada de uma unidade, no valor de R$1, total R$1.
Mais uma vez, no dia 4/1, tivemos a primeira saída. Olha lá a coluna de saída sendo apontada. Então, no 4/1, tivemos uma saída. Como eu estou falando do UEPS, que é o último que entra, primeiro que sai, essa saída é no valor de R$1, que é o valor apontado no dia 3/1 da última entrada. Ou seja, a última entrada, foi o último que entrou, foi de R$1. Então, o primeiro que sai também é o de R$1, que é a última entrada. E a última figura a ser apresentada, ela representa o custo médio ponderado. Mais uma vez, está sendo apontada lá a coluna de entrada para vocês. No dia 1/1, eu tive uma entrada no valor de R$1,30. Olha lá a saída. Observem, no dia 4/1, eu tive uma saída no valor de R$1,17. O que significa essa saída no valor de R$1,17? Observem novamente na coluna de entrada que eu tive uma entrada no valor de R$1,30, uma no valor de R$1,20 e uma no valor de R$1. São 3 entradas, né? Somando essas 3 entradas e dividindo por 3, eu tenho R$1,17, que é o valor da saída. O custo médio é a média ponderada dessas 3 entradas. Pessoal, falamos um pouco agora sobre estoques. Muito importante que vocês percebam essa relação entre o custeio e o controle que é feito dentro das empresas. Observando isso, vocês vão conseguir ter maior acuracidade, melhor controle desses estoques dentro da empresa de vocês. Até a próxima competência!